Olá pessoal! No tutorial de hoje a gente vai ver como fazer esse álbum, que é feito para a gente colocar nossas recordações. Ele é um álbum temático utilizado no filme Up, Altas Aventuras. Ele foi feito em capa dura e tem aproximadamente 25 por 18 centímetros. Eu vou mostrar um pedacinho do filme onde tem a cena que a Ellie apresenta o livro ao Frederizen. Vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra outra pessoa. Juro, nunca na minha vida. Você tem que jurar que não vai contar nunca. De coração, hein? Deixa eu ver. Meu livro de aventuras. Você conhece ele? Charles Manson. Na minha opinião, é um filme inspirador tanto para crianças quanto para adultos. E esse é um dos motivos de me fazer querer mostrar esse livro para vocês. Então, se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. A gente vai começar baixando o PDF que está na descrição desse vídeo. Em seguida, a gente vai encontrar 3 páginas nesse arquivo. Daí a gente vai mandar imprimir a primeira e a segunda página com papel fotográfico adesivo, tendo atenção para não cortar as bordas, mantendo assim a proporção de 100% do tamanho que foi feito, e outra quanto à resolução para utilizar melhor que sua impressora consiga. Em seguida, a gente vai mandar imprimir 2 cópias da página 3, utilizando também a melhor resolução da sua impressora, só que no papel offset adesivo, tendo sempre atenção para manter 100% do tamanho original. Após impresso capa e contracapa, e também as 2 guardas, a gente vai separar a capa e contracapa e vai plastificar elas com BOPP fosco. Eu utilizo uma base de craft 240 um pouco maior do que o tamanho do meu papel, e aí coloco em frente a ele um papel sulfite para dobrar, para evitar que ele embole dentro da minha plastificadora. Em seguida eu coloco o BOPP em cima dele, vou posicionar e tentar espichar o máximo para que ele não enrugue dentro da plastificadora. Então eu levo para a plastificadora e acabo repetindo o mesmo processo com a contracapa. Daí eu corto o papelão cinza, que vai ter 1,6 milímetros de espessura, então eu vou cortar no formato 23 por 18 centímetros, repetindo para poder fazer a capa e a contracapa. Corto também 2 pedaços com 18 centímetros por 2 centímetros. Após laminada com BOPP fosco, eu vou vincar a capa e a contracapa nos locais indicados. Só não vou fazer o vinco na lateral vermelha. Então eu repito o processo na contracapa. Então eu solto o line pela lateral que não é vermelha e vinco aí lá atrás para que eu possa posicionar o papelão cinza. Após posicionado, eu vou pressionando e puxando o line atrás até que eu possa prender toda a capa. Para facilitar o posicionamento do restante do papelão cinza, eu vou utilizar alguns gabaritos. O primeiro será esse, com aproximadamente 5 milímetros de espessura, e aí eu vou posicionar ele juntinho ao papelão que eu já tinha. Vou usar uma na base para manter todo mundo retinho. Em seguida eu vou posicionar o meu papelão cinza. Então eu vou pressionando com os dedos até que o adesivo esteja fixado bem ao papelão cinza. As margens eram bem pequenas, mas eu utilizei para refilar o tamanho de 1,5 centímetros. Em seguida, aparei também as quinas.
Começando pelas laterais maiores, eu fui dobrando, aí passando os dedos para fixar melhor e seguir a espátula para que ele fosse aderindo ao papelão. Então eu repito na outra parte maior, organizo as quinazinhas, o acabamento delas e faço as partes menores. Então eu repito todo o processo para fazer a contracapa. Para fazer as guardas, eu vou refilar o papel que a gente imprimiu em offset. Em seguida eu vou posicionar ele em cima da capa para ver se precisa cortar ou aparar algum pedaço no final dele. Então eu faço os vincos e vejo o quanto vai ser necessário cortar da ponta. Daí eu solto um pedaço do line, viro ele para trás e vou posicionar a minha guarda em cima da capa. Após encontrar a posição ideal, eu vou pressionando com os dedos e puxo o line de trás para que eu possa ir grudando o adesivo. Então eu termino de fazer os vincos e vou dando um acabamento. Daí eu repito todo o processo para fazer a outra parte. Daí a gente tem a capa e a contracapa já prontas. Para fazer o gabarito, eu vou cortar um papelão cinza com 17 centímetros e meio por 2 centímetros. Então eu corto 2 pedaços desse. Então eu faço uma linha no meio dele, com 1 centímetro no caso. E vou também fazer uma distância das bordas de 5 centímetros e vou marcar. Essa marcação será para a costura que vai ser vista por fora. Para a costura escondida, a gente vai subir 1 centímetro dessas marcações, em seguida fazer uma nova marcação no meio dos dois, dando um total de 3 furos no meio dos 2 furos externos. Para o miolo do nosso álbum, eu utilizei 15 folhas no formato A4 do papel pérsico marfim, na gramatura 180 gramas. Então eu posicionei o gabarito, feito em papelão cinza, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e utilizei os prendedores para fixar eles. Daí, utilizando um pedaço de madeira atrás e uma broca de 2,4 milímetros, eu perfurei nos 3 furos centrais. Então soltei os prendedores e, utilizando uma linha número 10, aquelas para pipa, e uma agulha corrente número 7, cortei aproximadamente 30 centímetros dessa linha, em seguida posicionei a linha dentro da agulha. Foi feita uma costura básica de 3 pontos, onde eu iniciei pelo furo do meio, no caso o segundo furo, saí pelo primeiro furo de trás para frente, em seguida entrei pelo terceiro furo de frente para trás e voltei pelo segundo furo de trás para frente. Em seguida eu puxei as pontas, dei alguns nós e cortei as pontas finais. Para refilar, eu marquei o tamanho 17 centímetros e meio na altura e 25 centímetros na largura. Daí eu quebrei a ponta nova do meu estilete para que o corte fosse preciso e refilei nas duas laterais. Para auxiliar no posicionamento da capa do caderno, eu utilizei alguns pedaços de washi tape. Então eu fui
posicionando e prendendo cada uma delas, de maneira que ficassem alinhados e centralizados. Então eu prendi primeiro a contracapa no caderno, e em seguida adicionei a capa. E também prendi na parte do gabarito, que eu posicionei na frente. E a parte de trás também. Eu acabei não utilizando os prendedores, mas o ideal seria que eu tivesse utilizado. Daí, com a furadeira e uma broca de 5 mm, eu fiz os outros 2 furos das extremidades. Então eu soltei todas as washi tapes que eu utilizei para fixar e posicionei os ilhoses e levei até o balancinho para fixá-los. Melhorando assim o acabamento tanto da capa quanto da contracapa. Então, por fim, eu posiciono a contracapa, o caderno e a capa e vou utilizar o rabo de rato na cor preta com 1 mm de espessura e aproximadamente 90 centímetros dele. E a agulha que eu vou utilizar é a número 2 da corrente. Só que eu não consigo inserir o fio no interior da agulha facilmente, então eu pego um pedacinho de durex, enrolo na ponta do meu fio, em seguida insiro no interior da agulha. E depois eu corto a ponta que tem o durex. Para fazer a costura, eu vou entrar pelo primeiro furo, de frente para trás, e vou sair pelo segundo furo de trás para frente. Então eu vou deixar aproximadamente 20 centímetros de linha sobrando, e vou entrar novamente pelo primeiro furo de frente para trás e pelo segundo furo de trás para frente. E novamente primeiro furo de frente para trás, segundo furo de trás para frente. Daí eu organizo as linhas de maneira que elas fiquem paralelas e não cruzadas. Em seguida, vou dar 2 nós e um laço. Então eu organizo ele e corto as pontas. E por fim a gente tem um álbum pronto. Uma maneira de a gente conseguir guardar nossas memórias, nossas recordações dentro de um álbum. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar. E se é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!